Aleluia, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar, possa realmente alcançar o nosso coração e falar com cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade, estamos reunidos aqui na tua presença, Senhor. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento agora é o momento da tua palavra falar conosco. Então Deus fala ao coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. E que essa bênção que está sendo derramada sobre a nossa vida, Senhor, possa ser estendida até os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, certos da vitória, nós te agradecemos, Senhor. E continua falando, que possamos realmente ouvir a tua palavra e colocá-la em prática, a ponto, ó Deus, de se tornar um estilo de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar-nos? Irmãos, hoje é o nosso último culto do ano, culto da família. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui que Deus colocou no nosso coração. O tema da mensagem seria assim, ó, famílias restauradas para um novo tempo. Ou seja, sempre quando nós vamos mudar de ano, é natural que as pessoas, mesmo aquelas que não têm a mesma fé que a nossa, façam-se promessas, desejam algo melhor na vida, façam planos, façam promessas e muitas das vezes sabemos que não conseguem cumprir. Porque em nós mesmos nós não podemos fazer nada. Somente no Senhor Jesus. Só Ele pode nos capacitar e nos dar força para cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração ou aquilo que é um anseio nosso de mudança, de transformação. E que mudança é essa? Em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, familiar. Então nós precisamos estar no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Como nós havíamos dito no último culto, nós falamos uma palavra aqui do versículo de Josué 24:15. Eu gostaria de repetir esse versículo. Josué, ele fala assim, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse não é um versículo para um dia só, mas sim para toda uma vida. Todos os dias eu preciso profetizar isso. Quando eu falo eu e a minha casa, é eu e a minha família. É eu com as minhas coisas, aquilo que ele me confiou a tomar conta, a administrar. Seja o meu tempo, a minha saúde, a minha disposição. Então eu preciso gastar tempo nas coisas de Deus. Como que eu vou fazer para me tornar um cristão melhor? Eu preciso ter uma biblioteca que fale das coisas de Deus. Eu preciso ler coisas que falem sobre Deus. Então, para que essa mudança de tempo, essa mudança de ano, para que nós não venhamos ficar só na promessa, nós vamos aprender algumas coisas que nós não podemos abrir mão. Hoje não é o último dia do ano, mas nós já vamos começar e preparar o nosso coração para a palavra que Deus vai trazer no dia 31, que vai ser o culto da virada. E quando nós falamos culto da virada, não é a virada do ano, é a virada da nossa vida. É a virada da nossa vida com o Senhor. É uma permissão que nós estamos dando para o nosso Deus fazer algo em nós. Aquilo que ainda não aconteceu, que você tem pedido ao Senhor, vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Então eu coloquei aqui assim, ó. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Um tempo de reflexão, gratidão e renovação. Então esses três itens aqui, ó, precisamos parar para refletir. Como que foi a nossa vida esse ano? Seja com Deus, seja com o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos da igreja, os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, como tem sido? Como foi? Como que você vai querer que seja o ano que vem? Nós tivemos jovens que formaram agora. Talvez nunca mais vai ver os seus colegas de turma. Ou vão ver daqui a 20 anos. E como você quer estar? Como você quer que eles vão estar? Então isso vai depender de frutos da nossa oração e de mudança das nossas atitudes. Aquilo que eu fiz que não deu certo, eu preciso abrir mão. Precisa haver uma conversão. Conversão o quê? Mudança de rota, converter. Sair fora daquele caminho que está me levando para um lugar ruim e entrar no caminho que é Jesus. Que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, eu estarei com a verdade. Porque vai virar o ano, mas os perseguidores vão continuar te perseguindo.
A tribulação vai continuar batendo na sua porta. Os dias difíceis vão continuar aparecendo. Mas para que não prevaleça contra a sua vida, você precisa estar firmado no Senhor, que é a nossa rocha, que é Cristo. Quando nós olhamos para o Senhor, é de lá que vem o socorro. Então, irmão, nós não precisamos nos preocupar com algo chamado reputação. Quando você perde isso, acabou, você só tem Cristo. Cristo é o nosso advogado, Cristo é fiel. Ah, fulano errou, errei, mas eu arrependi, pedi perdão, continuei caminhando. Essa tem que ser a sua visão da eficácia do sangue de Jesus. Não ficar remoendo, que eu sou fraco, que fulano falou isso de mim, que Beltrano falou isso. Irmão, sempre vão falar, você falando, fazendo certo ou errado, vão falar de você, vão falar de nós. Isso é natural. Olha a empresa que você trabalha, que nós trabalhamos, como que é o falar das pessoas lá? Só falam de projetos, de planejamento de vida, de planejamento financeiro, profissional, ou falam de pessoas, da vida de pessoas, de comportamento de pessoas? Então nós precisamos começar a refletir com quem está realmente nos cercando. Pedir que o Senhor afaste essas pessoas do nosso meio. Não estou falando para tornar-se inimigo dessas pessoas, mas não ser influenciado pelo falar delas, não entrar nessa cultura de falar de pessoas, não entrar de falar da vida de pessoas. Então aqui, esse primeiro tema, tempo de reflexão. O que eu falei do meu próximo? Quando eu falo do meu próximo, eu quebro o segundo grande mandamento, eu deixo de amá-lo como eu amo a mim mesmo. Quando eu falo de alguém, eu estou sinalizando que eu não tenho amor próprio, porque eu não estou servindo o Senhor como eu deveria servir. E imagine e repare para você ver nesse ano quantas pessoas chegaram perto de você para falar de outras pessoas, de pessoas que você ama, de pessoas que você admira, de pessoas que oram pela sua vida, pessoas que cuidam da sua família. Mas veja como essas pessoas chegam, irmãos, como um inimigo, com um sapatinho de algodão, uma mansidão, um carinho aparentemente. Vou te contar algo, não conta para ninguém. Geralmente as pessoas usam dessa estratégia. Mas, como eu postei essa semana, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos. E as pessoas não conseguem ver esse espírito. Muitas das vezes, algumas até sentem a presença dele, o mal próximo, odiando. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer essa reflexão. Segundo ponto, gratidão. Seja grato o que as pessoas já fez por você. Muitas pessoas já fizeram coisas na minha vida para mim e um dia deixou de fazer. Mas eu não posso ser uma pessoa ingrata de reconhecer que um dia essa pessoa foi bênção na minha vida. E sempre vai ser, mesmo não fazendo algo para mim. Porque ela foi simplesmente usada por Deus. Quando eu faço algo em favor da sua vida, faço algo para você, irmãos, eu não estou fazendo um favor para você, estou sendo usado por Deus. Isso que tem que estar no meu coração. Se você vai ser uma pessoa grata ou não, para mim não importa. Importa o que o Senhor está vendo no meu coração e a minha atitude para com o meu próximo. E aí eu vou conseguir seguir o grande mandamento. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, independente do que está acontecendo ao meu redor, de repente que estão falando de mim, ou dos meus irmãos, ou da igreja, ou a perseguição que há contra a igreja, mas o meu amor pelas pessoas não vai mudar pelo falar ou pelo estado que essa pessoa se encontra. Então seja grato a tudo que as pessoas fizeram, ainda que seja uma oração, porque a palavra de Deus fala assim, a oração de um justo tem muito valor. Então, irmãos, essa justiça que é a palavra de Deus não é a justiça humana, que nós temos um julgamento de certo e errado. Não, Deus quando olha para nós, ele vê o seu filho, que sempre foi puro, nunca teve pecado, nunca errou, e ainda assim pagou um alto preço por nós naquela cruz. Terceiro aspecto, renovação. Irmão, precisamos renovar nossa aliança com Deus e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje não esteja, ou ainda não está da forma que você gostaria que estivesse, mas vai ficar em nome de Jesus, amém? Mas para isso é um processo, não tem como as coisas mudar na sua vida se você não mudar.
Não tem coisas na sua vida que vai acontecer se você não clamar ao Senhor como Ele tem te ensinado. Irmão, as coisas que são tóxicas na nossa vida, nós temos que tirar. Ah, dói, dói, mas tem que tirar. Ué. O que você quer ter? Uma má companhia do seu lado e perder a sua família? Ou você tirar aquela má companhia ali e ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um ambiente de trabalho abençoado? Então nós vamos ser firmes nas nossas decisões. Ah, mas dói. Dói. Ninguém falou que seria fácil. Irmão, e nós não precisamos destratar as pessoas. Na ceia, quando Jesus revela que seria traído, os discípulos ficaram olhando para o outro. Ei, será que sou eu? Então nós devemos perguntar, será que é eu que vou falhar com o meu irmão? Ter essa humildade, essa simplicidade. E quando Judas vai trair, ele trai com um beijo. Ele não trai falando mal. Ele não trai agredindo com palavras. Não, foi com um beijo. O Senhor chamou ele de amigo. Isso não é hipocrisia da parte de Jesus. E nem hipocrisia da nossa parte de tratar as pessoas bem. Tratar com amor, com carinho, com respeito. Mesmo nos tratando mal. Isso é oferecer a outra face. Isso é o quê? Uma mudança de vida, uma renovação com o Senhor. Porque Deus é amor. Então, quando eu faço dessa forma, quando eu ajo dessa forma, irmãos, eu estou invocando o quê? Os dons de Deus na minha vida, que eles se manifestem e abençoem outras pessoas. Independente da prática de vida que elas decidiram ter. Independente da decisão que elas tiveram, que elas tomaram. Nós não podemos mudar as pessoas, só o Espírito Santo faz isso. Então nós devemos deixar que as pessoas sigam o seu próprio caminho. Então chegamos ao fim de mais um ano, um tempo de reflexão, gratidão e renovação. Ao olharmos para trás, vemos lutas, todos nós passamos por lutas, natural. Mas dessas lutas, irmãos, qual luta você perdeu? Já parou para pensar quantas você venceu, quantas o Senhor te entregou a vitória? Quantos sonhos, quantos milagres você viveu esse ano na presença de Deus? Quantos momentos de alegria você teve com a sua família, com seus irmãos de igreja, com seus colegas de trabalho? Então a vida ela é muito boa, ela é gostosa de se viver, quando nós temos Cristo. Agora, quando nós não temos, tudo se torna amargo. Então nós precisamos realmente estar alinhados com esse Jesus. Não estou falando com uma religião. Nós não pregamos religião. Nós só falamos do amor de Deus e como servir a Deus. Não tem dificuldade nenhuma nisso. E isso é muito fácil de fazer. Então nós tivemos lutas, vitórias, tivemos perdas, sim, insignificantes. Diante daquilo que Deus nos deu, que é a salvação. E também tivemos muitas conquistas. Olha como esse ano foi abençoado pela sua vida. Sua vida foi muito abençoada. Quantos livramentos o Senhor nos deu que nós nem percebemos. Principalmente nós que estamos na estrada aí todos os dias. Todos os dias você sai para trabalhar de madrugada, volta tarde para casa. Quantos livramentos você teve e nem percebeu. Quantas vezes você saiu de casa sem falar assim, Deus, eu te entrego o meu dia, me guarda. Quantas vezes nós saímos correndo, atrasados, esquecemos de falar com a pessoa mais importante que nós temos, que é o Senhor. De confiar a Ele o nosso dia, de consagrar a Ele o nosso dia. E aí o falar é que a vida está muito corrida. Corrida para quê, irmãos? Se nós caímos no leito de hospital e ficar lá 30 dias, o mundo aqui fora acontece da mesma forma. Quando você sair de lá, você vai falar, ó, tá tudo esquisito. Nós tivemos irmãos da igreja que tiveram passar por procedimento cirúrgico, tiveram ficar de molho lá 15 dias em casa, 20 dias. Pergunta para eles como que foi ruim. Saíram na rua, parecia que estava tudo esquisito. Porque, irmão, nós não somos dessa terra. Isso é só uma experiência que o Senhor nos dá para ver que nós somos do Senhor, nós somos do reino dos céus. Então para com esse negócio. Como é que você está? Estou na correria. Não, irmão, nós estamos na bênção, nós estamos no tempo de Deus. Esse mês, o que você mais ouviu? Nem viu o ano passar. Como que não viu o ano passar? Quantas vitórias nós tivemos? Quantas lutas, quantos embates? Quantas maravilhas o Senhor fez no nosso meio e você não viu isso?
Então vamos mudar o nosso falar. Ah, o tempo está passando rápido, mas isso é bíblico. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, o tempo seria abreviado. E isso é natural, mas a vida continua do mesmo tempo. As 24 horas é 24 horas. O seu horário de serviço de 8 horas por dia é 8 horas, ou 40 horas semanais, ou 44, dependendo da sua escala. E isso não mudou. Pelo contrário, você tem dormido mais tarde e acordado mais cedo. Então, teoricamente, você deveria ter mais tempo. O meu dia é muito grande, o meu dia é muito longo, porque eu levanto muito cedo e vou dormir muito tarde. Não que isso seja saudável, mas é a forma que eu tenho para aproveitar o máximo do Senhor, o máximo da minha família, o máximo das pessoas que eu amo, o máximo daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida, sobre a nossa igreja. Então alguém tem que fazer isso. Então nós precisamos buscar o que há de melhor, amém? Mas uma coisa permanece. Com tudo isso que nós passamos, estamos passando e ainda vamos passar por algumas coisas. A fidelidade de Deus sobre a nossa casa. Irmãos, quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele falou assim, ó, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da atitude de Abraão. Então há uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha família. Não por algo que eu fiz, mas por algo que um homem de fé, um herói da fé, fez, e o Senhor reconheceu e abençoou todas as famílias da terra. Então já há uma promessa. Mas para que essa promessa se cumpra, eu preciso tomar decisões. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso ouvir as coisas certas. Eu preciso viver uma vida de forma idônea. Então eu tenho que me lançar ao Senhor e parar de pensar um pouco somente em mim, no meu bem-estar, no meu achismo, naquilo que eu acho que é certo, e falar, Deus, continua falando, como que o Senhor quer que seja feito? E às vezes dói as decisões que precisamos tomar. É desagradável. Então as pessoas aí que trabalham e ocupam uma posição de liderança, de chefia, quando tem que chamar a atenção lá de um colega de trabalho, dói mais em nós do que na pessoa. Você vai chamar a atenção da pessoa ali e parece pedindo até um favor. Mas por quê? Nós somos acostumados a ser bajulados. Então tome cuidado com quem te bajula. Porque o mesmo que está te bajulando vai ser o que vai te puxar o tapete amanhã. Então seja uma pessoa honesta, íntegra. Seja sim, sim, não, não. Irmão, o que você tiver para falar, se for verdade, fale. É melhor você ficar com o seu rosto vermelho por 30 segundos que ficar inventando uma mentira após a outra e se tornar escravo da mentira. A ponto de você acreditar na mentira. Mas ela nunca vai se tornar uma verdade. Ou uma meia-verdade nunca vai se tornar uma verdade. Mas as pessoas aí fora são acostumadas ao quê? A dar o jeitinho. Eu nem falo brasileiro, eu falo jeitinho demoníaco. Porque o brasileiro é um povo abençoado, é um povo de Deus. A nossa nação é a nação do Senhor. Então nós precisamos parar de falar essas coisas. Então tudo que as pessoas vê é só o lado ruim das coisas. Bom, nós temos sido poupados. Quando nós pegamos a história do povo de Deus em Israel, o que Deus fez? Deus poupou o povo. Quando passou o anjo da morte, acabou com os primogênitos daquele povo ali. Só não tocou nos filhos de Israel. Os filhos dos egípcios morreram todos, gado, tudo. E hoje não é diferente. A bênção do Senhor está em nós. Você não está vendo isso com seus olhos físicos. Mas se você olhar de forma espiritual, olha como que está o mundo, vai de mal a pior. E de tudo de ruim que você lê, ou vê, ou fica sabendo, o que chegou até a sua casa de ruim disso? Nada. Ou quase nada. Então, irmão, nós só temos motivos de glorificar ao Senhor. Quem tem o seu próprio negócio, irmão, nós passamos por uma pandemia, 2020, que a maioria das pessoas achou que ia quebrar, que ia fechar o seu negócio. O Senhor guardou e prosperou os cristãos, principalmente aqueles que são fiéis ao Senhor. Olha a nossa vida de lá para cá, como que melhorou. Olha como que o mundo mudou. Então nós precisamos fazer essas reflexões e olhar com os olhos, com a ótica de Deus. Amém? O culto da família é o momento de entregar o lar novamente ao Senhor.
Ah, eu já entreguei um dia, irmãos. Todos os nossos dias nós devemos entregar o nosso lar ao Senhor. Senhor, isso te pertence. Eu só estou administrando. Então me dê sabedoria para administrar. Me dê sabedoria para fazer como o Senhor quer que eu faça. Dê sabedoria para minha esposa, dê sabedoria para o meu filho. Que realmente nós possamos viver uma vida com o Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Não faça nada sem o Senhor. Então, quando você tiver dúvida, faça uma pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Tem até um filme intitulado assim, até muito bom. Se você tiver a oportunidade de ver, veja. Reconhecendo que Ele nos sustentou e pedindo que continue sendo o centro de nosso lar no ano novo. Irmão, reconheça o que Deus fez por você e peça que Ele continue fazendo. E aquilo que você pediu e ainda não foi feito, vai ser feito em nome de Jesus. Peça a Ele que esse novo ano que vai se iniciar na próxima semana agora, que realmente, em nome de Jesus, nós possamos mudar e amadurecer no Senhor. Que aquilo que nós tocar realmente venha se tornar bênção. O que venha sair da nossa boca seja palavra de bênção e não de maldição. Não palavras que venham maldizer pessoas, venham maldizer o governo, o Estado, os poderes. Sai desse nicho. Irmão, nós fazemos parte de outra cultura, da cultura celestial. A palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Mas não que todas as atitudes que as pessoas têm tomado são de Deus. Mas se for algo ruim, pode ter certeza que Deus vai transformar em algo bom para nós. Se nós permanecermos fiéis no Senhor. E não ser um com o povo do mundo. Porque tudo que eles querem é que saia maldição da nossa boca. Repare para você ver, ó, nós tivemos agora aí, Semana Natalina. Uma das cidades mais bonitas, mais enfeitada, acho que talvez do Brasil, foi Barbacena. E você só via as pessoas falando, tá gastando dinheiro com isso, mas a verba é para isso. Irmão, quantas pessoas vieram de fora, conheceram a nossa cidade? Que trabalho, como é que ficou bonita a Rua 15 lotada de famílias. Sem briga, sem nada. Todo mundo lá, ó, aproveitando, tinha lugar para comer, para fazer suas refeições, iam para casa. Eu sei porque eu trabalhei todos os dias. Então nós pegamos o que as pessoas estavam falando, dos elogios, das críticas, e aí nós convertimos isso em bênção na vida delas. Aí você fala assim, mas você reparou, se não tivesse esse investimento na cidade, você não teria esse momento com a sua família? Aí eu pensei, eu não tinha pensado dessa forma. Então, irmão, vamos começar a olhar pelas coisas boas. Aquilo que vem trazer bênçãos sobre a nossa família. Quantas famílias foram lá ver? Não foi só ver as luzes. Foram maravilhosos os enfeites. Não podemos negar isso. Mas o mais importante foi o momento que as pessoas tiraram para estar com a família. Talvez não tiveram tempo o ano inteiro. Teve pessoas da igreja que falaram assim, pastor, você me libera para mim ir lá com a minha família? Claro, você precisa desse tempo, vai lá. Vai curtir com a sua família. Um lugar saudável. E assim nós precisamos agradecer a Deus o que Ele tem nos proporcionado. Então comece a trazer as coisas boas para a sua vida. Ah, eu não gosto de Natal. Irmão, mas nós não comemoramos Natal como a religião nos apresentou. Nós sabemos que Jesus não nasceu naquela data, mas é um feriado. Então aproveite isso como bênção. É o momento que eu tenho para estar com a minha família. Faça reflexão sobre isso. Foi o momento que você reuniu as pessoas na sua casa, ou foi para a casa de algum parente ou de algum irmão. Momentos de alegria, de reflexão. A maioria de nós tivemos esses momentos. De contrapartida, momento que nós estávamos trabalhando na madrugada, nós nos deparamos com muitos jovens, alcoolizados, drogados, brigando na rua. Mas o seu filho estava guardado em casa, irmão. Os nossos filhos estavam guardados. São livres dessas coisas. Hoje, 5 horas da manhã, o sol estava queimando, eu já estava trabalhando. Do meu lado, assim, ó, 5 jovens enrolando na maconha, saindo de uma festa. Eu falei, que isso, gente? Misericórdia, Senhor. Graças a Deus não tinha nenhum crente lá. Porque a pior coisa que tem é quando você sai na rua e vê um crente fazendo um negócio desse. Um chamado desviado, que não existe isso.
Não tem como desviar da presença do Senhor, que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Tem pessoas que deixaram de congregar, tem pessoas que abriram mão dos princípios de Deus, mas desviado não. Isso foi só um apelido que deram para a pessoa sentir sem responsabilidade. Porque na realidade são pessoas irresponsáveis. Que a bênção vai até 1000 gerações, mas as maldições vai até a terceira e quarta. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então guarde isso, reflexão, sua vida, gratidão, renovação, grave isso no seu coração em nome de Jesus. Provérbios 3:6 fala assim, ó: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, ele vai endireitar o seu caminho. Às vezes eu estou praticando algo que ainda não é totalmente da vontade de Deus, mas ele vai me endireitar, ele vai arrumar o meu caminho. Ou seja, ele vai me colocar no centro da vontade dele. Então tenha paciência com o seu ente querido, tenha paciência com seus colegas de trabalho. Pare de ser aquela pessoa que usa o evangelho só para bater, só para julgar. O evangelho não é isso. O evangelho é as boas novas. Nós não estamos na posição de juízes, nós estamos na posição de reconciliadores. Levar a pessoa a se reconciliar com Deus. Ela rompeu com Deus e não sabe. Você pode chegar agora em qualquer lugar aí da cidade e falar assim que você tem Jesus, eu tenho, você acredita em Deus? Acredito, você ama Deus, amo. Está enganada. Se amasse, não estaria fazendo essas coisas. Estaria servindo ao Senhor com todo o seu ser. E sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como você tem usado o seu corpo? Como você tem tratado o seu corpo? Como você tem cuidado da sua saúde? Você tem se preocupado para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, como que você vai envelhecer? Ou você vai querer ficar dependendo dos outros? Até para ir ao banheiro. Porque nunca fez uma atividade física, só comeu besteira. Aí quando eu falo comeu besteira, irmãos, não é que você não pode comer as coisas. Pode e deve, mas com moderação. Porque se você ultrapassar, você cai no pecado da gula. Então Deus fez todas as coisas. Quem erra a porção, quem erra a mão é o homem. Não é que Deus criou o pecado. O homem torna a bênção de Deus em pecado. Então comece a policiar-se contra isso. Então aqui está falando, ó, reconhece-o em todos os seus caminhos. Quais são os seus caminhos? Quais são as suas decisões? E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele vai te colocar no caminho. Mais um tópico que eu coloquei aqui, ó. Uma família abençoada é aquela que reconhece que tudo vem do Senhor. Irmãos, então quando eu falo assim, eu e minha família serviremos o Senhor. O que vier sobre a minha família, irmãos, é Deus que está permitindo. O inimigo não tem acesso à minha casa, ao meu lar. Ah, eu não acredito no inimigo, tudo bem. As forças exteriores não têm poder sobre a minha casa, sobre a minha vida, porque é o Senhor que está no comando de todas elas. Então, se eu começo a ver Deus dessa forma, que Ele tem o poder, que Ele é o senhorio da minha vida, irmão, nada de ruim vai acontecer. Pode acontecer situações desagradáveis, de dificuldade, mas isso é natural. Lutas são normais, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Então lembre-se, se eu sou uma família abençoada, eu preciso reconhecer que tudo vem do Senhor. Tanto as bênçãos que o Senhor derrama sobre mim, quanto as lutas que vêm para fazer eu crescer no Senhor. Amém? Então não murmure. As bênçãos, as portas abertas e até os livramentos que nem percebemos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele coloca tudo no lugar certo. Irmão, se tiver alguma coisa fora do lugar na nossa vida, fique tranquilo. Deixe Deus fazer, que Ele vai colocar no lugar certo. Eu costumo dizer às vezes com as pessoas, para de atrapalhar o Espírito Santo de fazer a obra dele. Tem homem que quer consertar a mulher, tem homem que quer consertar o filho, a mulher, o marido. Não, deixa Deus fazer. A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Se eu colocar a minha mão, eu estou atrasando essa obra, porque eu não sou capacitado para isso. Então na igreja ninguém vai falar o que é para você fazer ou deixar de fazer, se isso é certo ou errado. O Espírito Santo que faz isso conosco.
É claro, se você quiser um aconselhamento, você ainda não tem intimidade com a palavra de Deus, não conhece os livros, não conhece os autores, não conhece a história, não sabe como funciona o mundo espiritual, nós estamos aqui para te ensinar, para cuidar de você, cuidar da sua família. Mas se você já tem essa intimidade com Deus, deixa Deus falar com você. Deixa Deus agir no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Pare de ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Porque o que nós percebemos é que quem tira as pessoas da igreja são as pessoas que estão na igreja. E geralmente é um familiar que está cobrando algo da pessoa que ela ainda não alcançou. Irmãos, você não pode cobrar algo de mim, uma santidade que eu ainda não alcancei. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim também eu não posso cobrar de você. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, falar isso é muito fácil. Mas viver já não é tão fácil. Porque isso é algo espiritual que se torna o estilo de vida que você escolheu ter. Qual estilo de vida você escolheu ter? É de Deus realmente ser o primeiro em tudo na sua vida, ter a primazia de todas as coisas? Isso começa com o meu levantar. Às vezes, irmãos, eu tenho que ficar segurando, esperando da hora para não te mandar mensagem e te acordar. Senão todo dia, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você ia estar recebendo esse devocional que você está recebendo aí. Mas quando você recebe, eu já desfrutei, já redesfrutei, já remoí, já ruminei tudo isso. Para que o meu dia seja um dia abençoado, que minha família tenha um dia abençoado. E às vezes o irmão pega lá assim o celular, abre a mensagem, nem um amém coloca, nem lê o devocional. Talvez seria a única porção que essa pessoa ia ter naquele dia. Que às vezes é um dia que não tem culto, é um dia que ela não vai poder vir no culto. Talvez aquela palavra que o Senhor está te enviando é o que está te salvando, salvando a sua família. Então valorize o que Deus está nos dando. Amém? Antes de começar o ano novo, é um tempo de dizer: Senhor, queremos continuar reconhecendo a tua mão sobre a nossa casa. Então reconheça que as mãos do Senhor estão sobre nós. Essa semana a pastora Cátia fez uma ilustração aqui sobre como a galinha protege os pintinhos com as suas asas. Irmão, nada chega diante daqueles pintinhos. E a gente olha, é só uma galinha. Quem já lidou com galinha, ou teve na roça, sabe como é que é. Uma galinha que parece que vira uma onça. Sim ou não? Agora imagina o nosso Deus, irmãos. Vai tocar num pintinho daqui que está debaixo da asa da galinha? Vai tocar num filho de Deus, num servo de Deus? Vai tocar na unção que há sobre a igreja? Deus vai manifestar o poder dele na hora. Então começa a ver as coisas dessa forma. Ei, você é filho de Deus, você é vaso de honra, você é separado para o Senhor, com o Senhor. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu. Então deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, de uma forma sobrenatural. Quando nós falamos sobrenatural, irmão, nada mais é de forma natural, isso é espontâneo. Nós nem percebemos isso. Segundo ponto, uma família que permanece unida em meio às dificuldades. Irmãos, se vier uma dificuldade sobre a sua família, sobre a sua casa, permanece unido. Para com esse negócio de virar a cara para o seu irmão, para o seu primo, seja lá para quem for. Você é uma pessoa que tem o amor de Deus. Você é um reconciliador. Eclesiastes 4:12 fala assim, ó, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A força da família está na união e na presença de Deus entre eles. Então eu e a minha família, orando juntos, somos mais fortes do que orando sozinho. Imagina eu sozinho na igreja buscando para minha família inteira. Graças a Deus a maior parte da minha família está na igreja, está na presença de Deus. Os outros já estão chegando já em nome de Jesus, amém? E assim também é com a sua. O inimigo tenta dividir lares, causar conflitos e esfriar o amor. Irmão, não deixe que o amor se esfrie. Seja uma pessoa que realmente cumprimente as pessoas, pegue na mão firme, abrace as pessoas, lida com as pessoas com... Não é pegar na mão paz do Senhor de qualquer maneira, não. É desejando mesmo a paz do Senhor, a presença do Senhor, a vitória do Senhor sobre a vida da pessoa. Amém?
Repare que eu coloquei aqui, ó, o inimigo tenta dividir, ele não consegue. Lares, causar conflitos, esfriar o amor. Por que ele tenta esfriar o amor? Porque tem amor. Às vezes você não tem reconhecido esse amor. Porque eu costumo dizer que o homem dá muito valor quando perde. Então não espera perder para você ver que você ama quem está do seu lado. Para você ver quem está ao seu redor. Não permita perder. Valorize hoje. Amém? Mas quando Cristo é o elo, o amor vence as crises e a comunhão é restaurada. Então, crises nós vamos ter, irmãos, mas a comunhão vai ser restaurada. É natural que amanhã, depois da manhã, só dando um exemplo, que a diaconisa Loisiane veio aqui e me dá uma má resposta. Falo com ela, ela chegou estressada. No momento eu fiquei chateado, falei nada. No outro dia passou. O Espírito Santo toca nela, ela vem e pede perdão. Acabou, zerou. Não precisa ficar remoendo isso. Ah, ela me tratou mal. Ah, você lembra o dia que você falou isso comigo? Não, o sangue de Jesus já lavou, irmãos. Acabou, não vamos ficar presos nessas coisas. Esquece o que as pessoas fizeram de ruim para nós ano passado. Deixa isso enterrado lá. Deixa isso gravado lá na cruz, passou. Vamos dar o que nós temos, que é Cristo, que é o amor de Cristo, amém? Então, neste final de ano, perdoe, abrace, restaure relacionamentos dentro de sua casa. Deus quer começar o ano novo com famílias reconciliadas e fortalecidas. Então, grave essas duas palavras: famílias reconciliadas e fortalecidas no Senhor. Irmãos, para que o que foi de ruim que aconteceu, que não venha se repetir esse ano. Para que esse ano realmente seja um novo ano de bênçãos. Nós vamos receber aqui dia 31 nosso projeto de vida, né? Se você ainda não sabe, o título desse ano, o tema deste ano é Vivendo o Melhor de Deus na Minha Vida. Então nós vamos viver o melhor de Deus esse ano que se inicia. Será que há algo mais importante ou algo melhor do que o melhor de Deus na minha vida? Então já prepare esse dia, fala assim, ó, eu já consagro esse dia que eu vou lá receber isso, vou fazer os meus pedidos, vou anotar meus pedidos, vou colocar no altar de Deus, os homens e mulheres de Deus vão estar orando, eu vou estar orando e essas coisas vão se cumprir. Esse ano de 2026 vai ser um ano novo. Deus vai antecipar as bênçãos da minha vida, amém? Irmão, espereis com o Senhor com paciência. Aí você fala assim, ah, Bia, você não sabe o que eu estou passando. Ah, irmão, se eu te contar o que eu passo todos os dias, você vai falar, realmente eu não estou passando nada, não. Eu vou e volto para trabalhar 250 quilômetros, a 500 quilômetros de volta. Trabalho 24 horas e mais pego 4 horas de estrada, sem dormir. Estou esperando no Senhor. Tá ruim? Não, tá na bênção de Deus. Eu não acabei de falar aqui que todas as coisas é o Senhor que nos proporciona? Então, onde eu estou? Estou pregando o Evangelho. Estou levando as boas novas de Cristo. Enquanto eu estiver lá, eu vou fazer diferença. Porque a unção e o poder de Deus está sobre a minha vida. É o que eu queria? Não, eu queria estar mais próximo. Mas vai chegar o dia, vai chegar o tempo de Deus. Tomara que seja esse ano em nome de Jesus, amém? Não, fala um amém mais forte aí, né? Ô Deus, você ouviu aí, né? Tá ligado em nome de Jesus. Então toma posse aí. Aleluia. Então, irmão, vocês estão vendo o que a gente fala, o que a gente prega, é o que a gente vive. Eu já estou profetizando algo sobre a minha vida, bênção sobre a minha vida, antes do ano virar. Faça isso também na sua. Olha o que eu fiz aqui, eu já comprometi Deus com isso. Deus, está ligado na terra, agora tem que ser ligado no céu. O Senhor falou que é ligado na terra, é ligado no céu. Acabou, ué. Aí você fala, Bíblia, você é doido, mas quantas coisas que nós já vimos Deus fazer aqui, irmãos? Nós não temos motivo para duvidar do poder de Deus. Até porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai falar que não há impossíveis para Deus. Então eu só confio na palavra do Senhor. Nós já falamos de autoridades, já falamos das coisas que Deus tem feito, já falamos de novo ciclo iniciando.
Já falamos das pessoas que estão em nossa volta. E o Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, mais uma vez, terceiro ponto. Uma família que serve ao Senhor. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que nós vamos servir esse Senhor? Com tudo. Com tudo, irmãos. Com tudo que o Senhor nos confiou. Desde o nosso dia que se inicia até ao deitar. Seja com os recursos financeiros que Ele nos dá, seja com a influência, com a network que nós temos, seja com o Evangelho, seja com o poder do Evangelho, nós vamos servir o Senhor com tudo. Eu estou sendo perseguido. Ore pelo seu inimigo. Ore, que Deus vai mudar ele. Mas eu tenho medo do meu inimigo. Não precisa ter medo, porque o Senhor é mais forte que ele. Há um exército do seu lado que você não está vendo. Amém? Josué declarou que sua casa pertencia a Deus. Você já declarou isso um dia? A minha casa pertence a Deus? Aí a pergunta é, o que tem entrado na sua casa? Quem que tem entrado na sua casa? Será que realmente essa casa pertence a Deus? Então comece a fazer uma reflexão sobre isso, irmãos. O que tem sido compartilhado dentro da sua casa, dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, dentro do seu local de trabalho? Aí você começa a falar assim, será que realmente Deus quer isso aqui dessa forma? Será que eu não estou tornando aquilo que é bênção e maldição? Porque se você ouve algo da vida de alguém, você se torna cúmplice daquilo. E aí, na hora de colocar na frente, vou chamar aqui, diaconisa Lisiane, vem cá. Ela falou isso e isso aqui, na frente. Por que você não falou? Porque tem gente que joga no ar, né? Tem um montão de gente falando isso. Cadê esse monte de gente que não aparece? É uma só pessoa, chamada Satanás. Falou através de Pedro, de Judas e outros irmãos por aí afora. Então não vamos ser pessoas que viemos tampar o sol com a peneira. Vamos ser pessoas verdadeiras. Irmãos, que você erra, todo mundo sabe. Deus sabe, Deus te ama desse jeito, Ele te chamou desse jeito e está te mudando. Então não se preocupe com esse negócio chamado reputação que você acha que você tem. Porque quando o Senhor te levar, o máximo que vai durar de você na sua casa, sabe o que é? Uma fotografia lá em cima da estante por algum tempo. Talvez até o seu neto. Quando chegar o seu bisneto, já não vai estar lá mais. Então pare com esse negócio de achar que é alguma coisa. Nós só somos servos do Senhor. Estamos aqui de passagem, muito rápido. 80, 90, 100 anos é muito pouco tempo, irmãos. Para quem vai viver uma vida eterna do lado do Senhor, onde não haverá mais dores, enfermidades, dificuldades, é só louvor e adoração. É só a glória de Deus sobre nós, amém? Famílias que oram juntas, que participam da igreja juntos, que ensinam os filhos a amar o Senhor. Irmãos, às vezes a gente tem o desprazer de ver pais xingando palavrão na frente de criança, discutindo na frente de criança. Isso é o ensinamento do Senhor? Não. Poupe os seus filhos, poupe as suas crianças, seus sobrinhos. Evite, você já não deve falar palavrão. Mas se você tem o hábito, preserve as pessoas que estão do seu lado. Porque senão vai ser um clone seu. E só pega as coisas ruins. Não pega o que é bom. Não pega a sua parte boa. Não pega a parte de Deus que está em você. Só pega o momento da falha. Isso é natural do ser humano. Nesse novo ano que vai se iniciar, decida como família. Nada será mais importante que servir ao Senhor. Irmãos, isso aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Nada será mais importante do que servir ao Senhor. Porque nesses 10 anos que nós estamos aqui em Barbacena, eu perdi a conta de quantas pessoas que eu orei para emprego, para promoção no emprego, para livramento no emprego, e essas pessoas não estão no nosso meio mais.
prosperaram, foram promovidas, se tornaram bons profissionais e abandonaram o Senhor. O Senhor deixou de ser Senhor delas. Infelizmente, a maioria delas que eu tenho encontrado aí na rua está muito pior de quando chegaram aqui. Porque quando você abre mão do Senhor, o Senhor também perde o compromisso com você. E aí você se torna um elo mais fraco. Você é da igreja. Se você deixar de reunir, o inimigo não deixa de te atacar. Ele fala assim, a Luiziana não vai na igreja, não precisa mexer com ela. Não, ele mudou a estratégia, irmãos. O inimigo está há mais de 6.000 anos nessa terra lidando com o ser humano. Pessoas que é muito parecida comigo. Quantas mil pessoas foram parecidas comigo durante 6.000 anos? Com o meu jeito de falar, com o meu jeito de reagir. Então ele não sabe o que eu penso, mas ele prevê a atitude que eu vou tomar ou como eu vou reagir diante de uma situação. Então ele vai lá e joga a reação. Ele joga a ação para ter uma reação. Então nós precisamos ser o quê? O domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Amém? Nada será mais importante que servir o Senhor. Irmãos, não abra culto. Você que é autônomo. Vou fazer um extra hoje. Não abra mão de culto por causa disso. Porque o que você ganhar lá, o diabo vai levar com a enfermidade. As portas da farmácia estão abertas para isso. Pode reparar para você ver. Todas as pessoas que batem no peito e falam assim, eu não abro mão de culto por causa de serviço. Começa a faltar na terça, depois no domingo. Daqui a pouco a família já não está na igreja. Aí vem, pastor, ora para minha família. Mas foi você que tirou ela da igreja. Você deixou de ser referência. Você falou que Deus não é importante para você. De forma inconsciente, mas falou. Então, use essas 3 palavras que eu falei lá. Reflexão, gratidão e renovação. Renove sua aliança com Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque os cultos como prioridade na sua vida. Se você não está de escala, não está viajando, não está enfermo, irmão, é culto. Estou cansado. Todo mundo cansado, ué. Mas o Senhor ainda assim precisa ter a primazia da minha vida. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, Deus, obrigado por esse dia, me dê graça de ir no culto hoje. Me dê graça de ir no culto. Você acha que todo dia eu tenho disposição para vir, que eu não estou cansado? Todo dia eu quero vir, não, eu luto igual vocês. A diferença é que eu já levanto profetizando, hoje tem culto. Hoje eu posso ir encontrar com meus irmãos, hoje eu posso adorar o Senhor com meus irmãos. Então comece a colocar isso no seu coração. Irmão, nós viemos aqui para adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor, porque nós amamos o Senhor e porque nós necessitamos da presença dele na nossa vida. Então lembre-se disso. Então eu coloquei aqui, entre parênteses. Nada será mais importante do que servir a Deus. Então como que eu vou servir a Deus? Dedicando meu tempo a Ele. Amém? O ano que vem pode trazer desafios. Mas quem tem Deus no lar tem segurança. Irmãos, a palavra de Deus fala que em vão trabalha a sentinela, se o Senhor não edifica a casa. Por isso que o Senhor fala com cada um de nós, orai e vigiai. Não é só para orar, é orar e vigiar. Como que eu vigio? Quais são as atitudes que eu estou tendo? O que tem passado na minha mente que eu tenho absorvido? Quanto tempo eu permaneço irado ou com raiva? Eu preciso analisar essas coisas. Amém? Então, o ano que vem pode trazer desafios e vai trazer. Mas quem tem Deus no lar tem segurança. Assim como Josué declara: Senhor, a minha casa é sua. Cada decisão, cada sonho, cada plano está em tuas mãos. Então, ou seja, irmãos, nós devemos sonhar, planejar, mas tudo isso está nas mãos do Senhor. Então, quando nós vamos orar, o que nós falamos? Senhor, faça isso na minha vida conforme a tua vontade. Então, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Amém? Aí eu coloquei aqui para nós encerrarmos. Dedique a sua família e o ano novo ao Senhor. Dedique isso. Guarde essas palavras no seu coração. Dia 31 vai ser o nosso último culto do ano. Não perca.
Não vai ser terça-feira, vai ser dia quarta-feira, às 19h30. Não venham na terça. Terça não tem culto, viu, irmãos? Amém? Eu vou postar no grupo lá, pode ficar tranquilo para você não se esquecer. Mas vai ser dia 31, culto da virada, às 19h30. Então nós vamos estar aqui, vamos receber o projeto de vida, para que nós possamos fazer os nossos pedidos para 2026. E vai ser uma bênção esse ano na nossa vida. Vai ser muito melhor. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Feche seus olhos, abra sua boca, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos em favor da vida de cada família que aqui se encontra. Colocamos, Deus, no centro da Tua vontade. Estamos terminando esse ano com gratidão. Esperamos, ó Deus, começar o ano novo com esperança. Que o novo tempo seja marcado por paz, amor e a presença constante do Senhor na nossa casa. Na casa dos nossos familiares, dos nossos irmãos, ó Deus. E tudo que nós tocarmos, tudo que nós viermos a fazer, seja para o Senhor. E com o Senhor, Pai. Que a nossa vontade seja alinhada com o Senhor. Pai, que essa palavra que nós ouvimos aqui, Senhor, não fique só na nossa mente, mas venha se tornar um estilo de vida. E tudo aquilo que nós tocarmos, Senhor, possa se tornar bênção para que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Preparado aí para entregar a sua vida e a família para Jesus? Para Ele te guardar de todo mal? Aleluia. Podemos assentar.